A paz do Senhor, quero desejar a todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos meus filhos, meus parentes, a todos meus irmãos ali em São Paulo, lá no município também de Promissão, aí em Ermelino Matarazzo, a todos do setor 31, pastor José Roberto, em São Miguel Paulista, pastor Leônidas do Nascimento, pastor Magalhães e também pastor Arthur. Minhas considerações a todos. Estamos aqui mais uma vez e quero também pedir oração pelo nosso pastor José Carlos de Lima, que Deus continue dando graça, saúde, para que o ministério que está em suas mãos possa continuar Deus operando pelas suas mãos. Também o nosso pastor Rosildo, aqui em Ailandra, a qual está pastoreando agora o município aqui. E também quero deixar saudações aí ao nosso dirigente aqui em Subaúma, a qual ali coopero, presbítero Marcos Antônio. Quero aqui nesta manhã ministrar uma palavra que os irmãos possam, junto comigo, aqueles que já me acompanham nesta obra, deixa aí o seu like aí, dê aí a sua pergunta, olha aí, vê aí direito, compartilhe comigo aí, tira as dúvidas. E logo mais estarei vendo aí a cada um. Quero ministrar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não é de hoje que tenho meditado nesse texto, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, livro do Pentateuco, e para os judeus o livro da Torá. E quero falar a respeito desse título, Enviados para uma Missão Vitoriosa. E pessoas que são enviadas para uma missão não vão com certeza de vitória. Não sabe se vão retornar, se for para a guerra, não sabe se vão voltar vivo. E tem pessoas que também são enviadas para determinado trabalho, determinada obra, uma missão, e muitas das vezes falha, fracassa, e a decepção muitas das vezes é grande. Mas aqui enviados para uma missão vitoriosa, essa missão foi dada por Deus na pessoa de Moisés, a qual disse que o povo ia entrar em uma terra que mamava leite e mel, e que Deus ia os levar para a Canaã. E eles aí teriam que ir com destino a Canaã, mas também com detalhe, com certeza de vitória. Não é de fracasso não, mas já ia com certeza de vitória, que ia entrar na Canaã, terra que mamava leite e mel. Olha, condições especiais para aquele que crê em Deus e crê na pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui um ou dois ou três, vamos, assim que o Espírito Santo nos tocar, porque a live também não pode ficar muito grande. Até 1 hora é o suficiente para meditarmos. E aqui estamos para isso. No livro de Números, no capítulo 13, nós vamos compartilhar, olhar várias vezes aqui essa passagem, né? Do 30 ao 33. Só que nós não vamos ler todo. Mas eu quero pelo menos
pegar aqui o versículo 16. Esses são os nomes dos que Moisés enviou a espiar a terra. Quem foi? Oséias, filho de Num, e Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: sube, porque para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades que habita em arraiais e se em fortaleza? Também, qual é a terra, se é grossa ou magra? Se nela há árvore ou não? Esforçai e tomai do fruto da terra. E eram aqueles os dias das primícias das uvas. Amém? Então, Moisés dá aqui uns afazeres para aqui observar. Ele dá aqui umas recomendações para olhar a terra, como que era ela, se tinha plantações, se a terra produzia ou não, quer dizer, se é gorda ou se é magra, né? Se ali tinha um povo, e como que era esse povo, se era fraco ou forte, se eram muitos ou poucos. Então ele deu esse relato aqui para agora os enviados para a missão ir lá na terra e observar. E eu te digo, nesta manhã, Deus também tem uma cidade, a Nova Jerusalém, para aquele que crer em Cristo Jesus, a qual Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou lhes preparar lugar. Então, Jesus tem preparado uma cidade, a Nova Jerusalém. Não é a Canaã que o povo hebreu entrou e desfrutou. Mas agora, o povo eleito, nação eleita, sacerdócio real, Deus tem uma morada para você. Deus tem um descanso para a tua alma. E Ele não quer te deixar para o dia do juízo final. Nós somos ainda. E aqui eles foram espiar a terra. Mas nós, pela fé, já temos noção da Nova Jerusalém. Escute bem, quando temos, olhe bem, quando nós temos algo a realizar, a primeira coisa que se observamos, nós vamos logo observar é os obstáculos. Sempre qualquer algo que vamos realizar, seja competição ou não, pode ter certeza que nisto vai ter os obstáculos. Não é igual chegar em uma feira livre e falar assim, me dê aí um pastel de queijo, e ele com menos de 3 minutos ele põe lá no óleo quente e já está saindo o pastel quente. Sem, olha,
Mas não é por aí. Mas enviados para uma missão vitoriosa, aqui foi algumas pessoas enviadas para ver, observar. E quem foi enviado? A palavra de Deus diz que e falou o Senhor a Moisés dizendo, olhe bem, o Senhor falou a Moisés. Não foi Moisés que falou da boca para fora? Hoje a palavra é pregada pelos que o aceitaram a Cristo e estão cumprindo as boas novas de salvação, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Jesus prepara para as moradas celestiais e só Ele tem vida eterna para dar. Então, olhe bem, só com ânimo, fé e coragem para vencer. Desanimado não vai a lugar algum. Sem fé é impossível agradar a Deus. Medroso volta para trás, precisa ter coragem. E para erguer a bandeira da vitória, precisa ir para vencer. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus. Então veja bem, a batalha já está ganha para o povo de Deus, para mim e para ti, que crê e aguarda o noivo buscar a noiva que é o corpo de Cristo, a igreja, a qual a igreja somos nós, os que aceita como Senhor e como Salvador, Jesus Cristo. Então veja bem, falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aí de cada tribo das 12 tribos, que essas tribos foram levantadas, porque Deus falou para Abraão, para ele sair do meio da sua parentela. Deus falou que ia fazer de Abraão um povo muito numeroso, que nem as estrelas e nem a areia do mar poderia contar. E Abraão segue agora caminho para a terra que Deus havia de mostrar. E quando Abraão sai, vai consigo seu irmão Ló. E através de Abraão, não tinha filho avançado em idade, Deus promete agora filho para Abraão. Depois de 20 anos, Deus cumpre a promessa. Mas antes ele se antecipou, tendo um filho com a escrava Agar, que hoje é o povo de Ismael, hoje é o povo islamita, que está crescendo grandemente, já tem muitos no Brasil. Mas aí agora de Abraão vem Isaac, e de Isaac vem Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o nosso Deus. E de Jacó veio, através das mulheres que ele teve, deram a Jacó, da parte de Deus, 12 filhos. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e agora aí esses 12 filhos representa as 12 tribos de Israel. Era um povo unido, que lá na frente nós vamos ver que aí esse povo que era unido, aí se dividiram através dos reis que vieram,
e através dos reis dividiram. Ficou 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. Então aí, esses maiorais que aqui agora, Josué à frente desta missão, a pedido de Moisés, que tirou o povo com braço forte na direção de Deus ali do Egito, onde o povo estava escravizado, e agora saíram do Egito e caminharam agora, e Deus orientando, Deus abençoando, Deus fazendo obras grandiosas no meio do povo. E agora que estão já para entrar na Canaã, aí vamos espiar aí, então a terra se é boa mesmo. E eu digo para você, o céu é bênção. Está com o Senhor Jesus. E um corpo transformado é bênção. Então, com isso, aqui agora foi de cada cabeça das 12 tribos, 12 representa o número da perfeição, de plenitude, de completo. E aí pegaram agora os cabeças dessas 12 tribos, do que foi os filhos agora, depois que mudaram o nome de Jacó para Israel. Então as 12 tribos de Israel, cada cabeça. Agora observe comigo. Observar a qualidade da terra, do povo, da cidade e o fruto. Era aí a carência que foi dita agora por Moisés, a missão que foi entregue para fazer. E quando Deus nos dá uma missão, quando Deus, Ele envia alguém a qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho veio, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Veio para nos trazer, nos libertar da escravidão, das mãos das hostes malignas, dos príncipes das trevas, das hostes do mal, a qual estão nas mansões, olha, abaixo das mansões celestiais, a qual o Deus desse século tem cegado o entendimento para que ninguém chegue ao conhecimento de Deus. Mas através da pessoa de Jesus Cristo, os nossos olhos são desvendados, passamos a enxergar e ver a glória de Deus, e ver a grandeza, e ver agora a nova Canaã, a nova Jerusalém, para habitarmos com Ele. Escute bem, nessa terra nós estamos como embaixador. A palavra de Deus hoje nós estamos como embaixador, porque Jesus preparou os seus discípulos depois da sua subida a estar à direita do Pai, enviou o Consolador, e através da pessoa do Consolador, o Espírito Santo, tem operado no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que o aceita hoje como Salvador, ele é considerado como um embaixador para o reino de Deus. E aqui a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo na carta de 2 Coríntios, diz assim, de sorte, no capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, ou rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte... Então, veja bem, rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
A obra do embaixador em um outro país é para dar condições para todos os que são do seu país. Dar toda condição, apoio, quando alguém está em uma outra terra. E nós estamos vivendo em uma terra, nós estamos peregrinando nessa terra. E como embaixador, nós precisamos levar, resgatar, para que aqueles que ainda não têm o passaporte para a morada celestial, a Nova Jerusalém, possa agora reconciliar com Deus, quer dizer, aceitar seu Filho amado como Salvador, ter os seus pecados perdoados, ter agora o seu nome também agora escrito no livro da vida e aguardar o arrebatamento da igreja. Escute bem, nessa terra aqui, olha, nós somos considerados também geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Pedro, ele fala assim: e vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para anunciar as virtudes de nosso Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, para que o mundo, as pessoas, a humanidade, venha conhecer as virtudes de Cristo e mudar agora a sua natureza pecaminosa. Deixar as obras malignas, os pensamentos contrários, mal, e agora passar agora a ter agora o que? As virtudes de Cristo na vida. Isso é um preparamento para entrar nas mansões celestiais. Olhe bem, nessa terra há inflação, a corrupção, a violência, a desemprego, individualidades, desânimos, falência, desempregos, endividados, desanimados e todas as classes diferentes de nacionalidade, povo pobre, povo escravizado, povo cativo, preso em prisões. Muitas das vezes não é literalmente nas grades de um presídio por cometer um crime, mas presos, o seu entendimento, o seu pensar, sua vida, escravizada na mão de 1 ou 7 demônios, e que o leva como uma folha seca que o vento sopra e vai para onde ele jogar. Mas o Salvador Jesus Cristo, ele não quer que nós mais sejamos folha seca, e que em nós não venha estar habitando nenhum e nem 7 legiões de demônios, mas ele quer libertar, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe bem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute bem, agora quem está disposto a possuir a terra? Quem está disposto? Você está disposto a ir morar na Nova Jerusalém, novos céus, onde lá não tem choro, onde lá a morte não haverá? E quando estiver lá, depois das bodas do Cordeiro, nós vamos comer da árvore da vida e não vai mais haver choro,
e nem morte. Você não quer ir, não? Lá, Moisés mandou o povo ver que o tinha na terra. Eu já estou falando aqui o que tem lá na glória. Porque lá na glória só vai ser glórias e aleluias. Louvado é o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Só glórias, glórias, glórias. Escute bem. Quando nós olhamos aí o capítulo 14 dessa passagem do livro de Números, nós observamos algo importante ainda. Aí no versículo 14 diz que, olhe bem, escute bem, o verso de 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos lá dará terra que mama leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Por quê? Aqui a palavra agora vem dessa forma. Não sejais rebeldes. Por quê? Aí veio, se o Senhor se agradar. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não foi Ele. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Então entenda bem. Para possuir a nova Canaã, teve uns obstáculos aí. Quando o povo viu que lá tinha pessoas, olha bem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grande. E também ali vimos os filhos de Enaque. E os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos lá em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Então, por mais obstáculo na jornada, na caminhada da fé em Cristo Jesus, que surja na minha, na tua vida, saiba, quando colocamos fé como Caleb, nós vamos continuar firme caminhando, calçados os pés na preparação do Evangelho, segundo Paulo falou ali para a igreja de Éfeso. Olha, coisa boa, coisa maravilhosa. Não estar com medo. Estava ao redor da terra que tinha que possuir, a Canaã, tinha em volta todos esses povos. Mas, por mais grande que seja os 6 continentes da terra, Deus quer te dar morada celestial. Entenda bem. Quem está disposto? Você está disposto agora a mudar o teu raciocínio, mudar a tua direção? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que, olha, esse que é que não andam mais segundo a vontade da sua carne. Não anda mais naquilo que você enxerga. Não anda mais na soberba da vida, nos prazeres que aqui o mundo oferece. Não, agora anda debaixo da orientação do Espírito Santo e a palavra de Deus. É pela palavra que nós somos gerados, disse lá Pedro, em uma das suas epístolas,
que nós fomos gerados pela palavra. E Jesus orientando os discípulos ali, e falando para o povo, e ensinando. E Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. É bênção de Deus estar com Deus e com Jesus Cristo, autor consumador da nossa fé. Veja bem, estamos para breve entrar na nova Canaã celestial. A mãe Jerusalém, nos espera. A mãe nos espera. No livro do Apocalipse, nós vamos ver aí, que diz assim, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativiada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus quer tirar do meio da nação, do meio do povo, do meio dos humanos, quer tirar os deuses deste mundo e deixar que ele seja o seu Deus, o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo para que ninguém, aqueles que me seguem, não andem em trevas. Esse é o Deus que devemos servir e adorar. É a esse, porque tem uma nova Jerusalém para nós entrarmos. Escute bem, Paulo ainda na carta aos Gálatas, ele fala assim, olha bem, Paulo na carta aos Gálatas, vamos observar aí o que é que Paulo fala. Eu não tenho lembrança do versículo em mente, mas diz aí assim, capítulo 4 de Gálatas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o versículo de número 26, diz assim, Paulo escrevendo para a Galácia, a igreja ali que estava na Galácia, mas a Jerusalém, que é de cima, ela é livre, a qual é a mãe de todos nós. Paulo, ele fala para o povo ali, a igreja que estava ali, mas a Jerusalém que é de cima, é livre. Se nós for para Israel e ver a Jerusalém que está ali, nós vamos ver uma divisa e fronteiras e povos brigando. Mas é a Jerusalém terrena. Mas aqui estamos falando da Jerusalém espiritual que é de cima. Que o reino de Deus, disse Jesus, está em vós. E Paulo falando que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder do Espírito Santo para a nossa vida. Escute bem, vamos avançar. Os homens que habitavam na terra são grandes, gigantes. Quando os problemas e situação torna gigante na vida do cristão, quando ele está caminhando para a Nova Jerusalém, para as mansões celestiais. Há problema que é como um cisco no olho, como um espinho no dedo. Há problema. Mas observe bem, diante de todos os problemas, eles ali viram os homens gigantes. Viram os homens gigantes ali na terra.
homens muito poderosos, os filhos de Enaque, eram gigantes. Era um tipo Golias, que quando Davi teve que enfrentar, que ele estava acabando com o povo de Israel, derrotando o povo, humilhando o nosso Deus. E Deus usa um pequeno para matar um gigante e trazer a honra para Israel e o nome de Deus ser glorificado. Escute bem, os problemas surgem, são grandes, mas Deus é maior. Olhe bem, você está disposto mesmo a vencer o inimigo e entrar no gozo celestial? Você está disposto mesmo a vencer esse inimigo que todo dia ele tenta nos atacar? Todo dia. Toda 24 horas do dia ele tenta fazer com que nós venha errar o alvo, venha pecar diante de Deus para nos acusar, para nós não ter acesso, para que crie uma barreira entre nós e Deus. Mas temos pedra, temos alforje para derrubar o gigante. Nós não, nessa peleja não tereis que pelejar. Deixa. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Escute bem. Maior, a palavra de Deus sempre vai dizer isso. Maior é o que está convosco do que com eles. Quando nós observamos aí, eu vou ler um versículo aqui que me chamou a atenção, aqui na passagem. Na epístola de São João, diz o seguinte. Escute bem, São João 4:4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, jaz no maligno. E o maligno se opera na vida sempre de alguém que dá lugar ao mal. Deixa brecha para que o maligno venha entrar e causar danos na vida da pessoa. Quero avançar um pouco mais, senão essa live pode crescer muito. Então, veja bem. Maior que está conosco. Então, esse maior, os inimigos temos que vencer. São dois inimigos que nós temos. Um é externo e o outro é interno. O mundo e o diabo são externos. E o interno é a carne. A carne, essa carne tem um desejo tão grande de ficar pecando. Se dá lugar para ela, só basta dar um cochilo, ela já quer pecar. Porque o pecado, por um homem, entrou o pecado no mundo por Adão, quando desobedeceram e comeram da árvore do bem e do mal. Mas por um homem, o pecado foi sanado. O sangue vertido na cruz, derramado, foi para perdão dos pecados. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu vos tornarei branco como a neve. Escute bem. Como que você está aí? Esses dois inimigos, o externo e o interno, como que está? Quem está vencendo nessa peleja, nessa missão que você está? Quem está? Você nessa missão está com quem a teu lado? Está guerrilhando só? Você está guerrilhando com as hostes do mal? Ou está guerrilhando com o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, tendo o Consolador
para consolar nas horas mais difíceis, mais amargas, para ele chorar com gemidos inexprimíveis. Como que tá? Quem é? Olha bem, hoje aqui, agora, nesta manhã, por essa palavra, o combate está sendo travado. Porque através desta palavra você vai receber poder. Você vai receber força nessa fraqueza. Tirando força da fraqueza, você vai estar forte para continuar a missão. Escute bem, você pode não estar vendo nada, mas se você ver ainda uma luzinha no fundo do túnel, pode saber que ela vai resplandecer. Levanta e resplandece, porque a tua luz já vem brilhando. Disse o profeta Isaías no capítulo, se não me falha a memória, o capítulo de número 60. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E quando a glória do Senhor entra, como Jesus entra na minha e na tua vida, é mais poderoso do que o inimigo. Ele derrota o inimigo dentro dessa casa. E entra. E nessa casa interna, ele expulsa 1 ou 7 demônios ou legião. É no nome dele que as cadeias são quebradas, as correntes. E aqueles que estão cativos são libertos. Jesus quer libertar para você continuar a missão. Escute bem. Davi, olha bem, tem uma passagem aqui de Davi, quando ele atacou os amalequitas de surpresa, quando eles estavam comendo e bebendo e fazendo festa. Davi atacou o inimigo. Porque o inimigo não é fácil. Hoje você vai receber a pedra para matar gigante. Você crê nisso? Davi apressou para o combate. Quando nós vemos aí no capítulo 17 de 1 Samuel, capítulo de número 16, aí quando nós vemos aí essa passagem aqui de 1 Samuel, no capítulo 16, diz que Davi se apressou para o combate. E quando ele se apressou aí para o combate, o versículo 49, eu vou ler o 48 também. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou Davi e correu ao combate. Ele não foi medroso não, porque para a missão que nós temos que encarar, não pode ser covarde. Quando Gideão estava amanhando trigo no lagar, e Deus mandou convocar uns homens para guerrear contra os inimigos, foi voltando e sendo desclassificado alguns homens, até chegar aos homens a qual Deus queria. 300 homens. Mas tinha mais. E foi aniquilado, porque eram covardes e medrosos. E Deus chama para ser valente. E Davi apressou Davi e correu para o combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa, ele caiu.
e sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o gigante Golias. Aqui o povo lá viu os gigantes, os filhos de homens grandes, gigantes. Por maior que seja o teu problema, saiba que esse problema gigante na tua vida, ele cai por terra hoje. Agora, ele cai por terra em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória nesta manhã. Escute bem. Sansão estava dormindo no colo de Dalila, quando o inimigo roubou a sua força. Olha bem. Um cochilo que você dá e com a mulher enganosa, que a intenção dela não é um verdadeiro amor, a intenção dela não é boa, mas sim aproveitar. E quando ele deitou no seu colo, dormindo no colo, ela foi, cortou o cabelo de Sansão que não era para ser cortado. Ele perdeu as forças. Saul estava dormindo no acampamento quando Davi foi lá e tirou um pedaço da sua túnica. Levanta-te dentre os mortos. Levanta dentre os mortos. E Cristo vos esclarecerá. Não durma não. Não durma na missão. Escute bem. É hora de despertarmos do sono. Quando Paulo escreve para a carta aos Romanos, no capítulo de número 13, diz a palavra de Deus assim: andamos. Primeiro, vamos ler o 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como do dia, não em glutonarias e nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. É se revestindo. Mas Paulo também ele fala, aí no capítulo de número 13, versículo 11. E isso te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Hora de despertar do sono. E Paulo fala aí na epístola de Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que eu já disse, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Na missão não pode falhar, na missão não pode cochilar, na missão tem que estar vigiando em todo o tempo. Enfrentando os gigantes. E o último gigante que nós vamos enfrentar nessa missão que nós estamos para caminhadas celestiais, para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém, o último inimigo para ser vencido, diz a palavra de Deus, se você não sabe, grave aí. O último inimigo para ser vencido, quem é? Quem é esse último inimigo? Ora, diz a Sagrada Escritura, Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja ali em Corinto, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o último inimigo a ser aniquilado. Quando nós vamos
descansar dos trabalhos desta vida. O corpo volta ao pó. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, vão aguardar a ressurreição. E os que não estão em Cristo Jesus, que encararam o último inimigo, vão aguardar o juízo final. Qual é a tua escolha nesta manhã? Qual é? Diga para mim. Qual é a tua decisão? É a morte ou é a vida? É Cristo ou as trevas? Escolhe a vida. Enfrentando os gigantes. Separando dele, nascendo de novo. Irmão Ildefonso, para nós vencer esse gigante, só tem, o caminho é esse. O caminho, na primeira epístola de João, diz assim, na epístola de João: o primeiro gigante, o mundo, esse primeiro gigante, nós vencemos ele como? Capítulo 5, versículo 14, diz assim: nós vencemos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, nós vencemos o gigante para entrar. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pronto. A fé e crer em Cristo Jesus. Por outro caminho, você não vai vencer para entrar na mansão celestial. Então, nascendo de novo, crendo em Cristo, crucificando o mundo. Como Paulo ele relata aqui, que já estou crucificado com o mundo. Não vivo mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Então, vamos lá. Para vencer nessa missão o gigante da nossa vida, pela fé, crendo em Cristo, crucificando o mundo em Cristo, odiando o que há no mundo, porque se nós não odiar o que há no mundo, se nós amar o mundo, porque quem ama o mundo torna-se, diz a palavra de Deus, inimigo de Deus. Então nós não podemos ser inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 17. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo gigante, o maligno. São 3 gigantes aí. A carne, o diabo e o terceiro gigante. A carne, o diabo e o mundo. Como vencer agora o diabo? Revestindo de toda a armadura contra a cilada do mal, contra a cilada do diabo. Revestido de toda a armadura de Deus, a qual Paulo fala em Efésios capítulo 6. Nós precisamos estar revestido de uma armadura. E depois de revestido com a armadura de Deus, nós precisamos estar firme. Olha, nós demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do mal. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Quem é que nós vamos lutar? Com quem é? Não é você lutar com sua mulher, ou a mulher com o marido, não é os filhos contra os pais, nem os pais contra filhos, nem contra o seu vizinho, do lado da esquerda e da direita. Não é na igreja.
Não. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí se reveste de quê? De toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Havendo feito isso, ficai agora firme. E para estar, pois, firmes, aí tem que cingir os vossos lombos com a verdade, vestido da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Não pode ficar sem escudo, não. O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente que não lê e não alimenta da palavra, que não guarda a palavra, que não ouve a palavra, pode saber, está desprotegido da espada. E crente que não tem o capacete da salvação, só há um destino. E estar no fogo eterno com o diabo e os seus seguidores. Quem crê e for batizado está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Escute bem, para terminar. Resistindo a ele, ele fugirá de vós. Resistir. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não fique pensando aí que você vai pisar na cabeça do diabo, não. Ninguém pisa na cabeça do diabo. Ninguém amarra diabo, porque a pessoa acaba de amarrar agora e ele já está solto ali atormentando o outro. Então ninguém amarra diabo. Mas sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Repreendemos o diabo. O Senhor te repreenda. Essa é a autoridade do crente. Então, pela palavra disse Jesus, vós, está escrito. O diabo veio contender com Jesus, Jesus falava para ele, ó, está escrito. Terceiro gigante, a carne. Como que é que vence a carne? Essa vontade, esses prazeres internos. Fortalecendo o espírito na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim. Nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Andai no espírito para não fazer a vontade da carne. Não confiando na carne. Ou não confiando na carne, porque tem pessoa que confia na carne, tem pessoa que confia no seu braço. Lá em Salmos capítulo 20, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É por aí que vence a missão para a Nova Jerusalém. Escute bem. Quem é de Cristo, crucifica a carne, como já foi dito aí. Já estou crucificado com Cristo. Aí pode dizer assim, desde agora, ninguém me inquiete, porque estou com as marcas de Cristo. Estou com tudo. Estou fortalecido. Tomei biotônico Fontoura. Isso serve para a saúde do corpo. Mas estou orando, jejuando, para combater nessa missão, principalmente agora que a qual vou começar. E Deus seja conosco. Shalom. Deus seja convosco. Deus os abençoe.